Olá, o Algo Mais hoje tem uma surpresa muito agradável para vocês. Nosso coração está assim cheio de alegria. Estamos recebendo aqui o reverendo Augustus Nicodemos, né? Ele que é uma referência, né, brasileira da literatura cristã. São muitos livros e está aqui em Montes Claros, na primeira igreja presbiteriana, que celebra 75 anos, e a gente está muito feliz em falar com ele. E, reverendo, é um tema muito relevante, né? Nossa suficiência em Cristo para os dias atuais. Sim. Em primeiro lugar, minha saudação a você, Drica, e também àqueles que nos acompanham e nos assistem. Esse tema, eu creio, ele é da maior relevância por conta do ambiente evangélico e religioso em que o Brasil se encontra hoje. Então, existe muito sincretismo, existem muitas ideias legalistas e místicas a respeito de como a pessoa pode se relacionar com Deus. E, em boa parte delas, o que Cristo é e o que Ele fez é ignorado. Quando as Escrituras Sagradas, a Bíblia, que serve de base para as religiões que se dizem cristãs, elas afirmam com muita clareza a centralidade de Cristo, a beleza da sua pessoa e a suficiência da sua obra. Então eu creio que um bom corretivo para que nós tenhamos um cristianismo correto, bíblico e firme é resgatar aquilo que a Bíblia ensina a respeito da pessoa de Cristo e sua obra. Daí a conferência aqui na primeira igreja presbiteriana de Montes Claros ser exatamente sobre esse tema. E, reverendo, em nossos dias temos testemunhado um terrível declínio nos valores da igreja, né? Números têm se tornado mais importantes do que a mensagem. Como pastores e líderes das nossas igrejas devem se posicionar diante dessa realidade? Nós cremos que os números, eles dizem alguma coisa, mas eles não dizem tudo. Então é possível você ter um movimento, uma igreja muito bem frequentada, você ser um líder com muitos seguidores nas redes sociais, mas que essas pessoas lhe estão seguindo e ouvindo pelos motivos errados. Então há alguns tipos de mensagem que agradam ao povo. Então quem é que não gosta de ouvir falar de um Deus que existe para satisfazer seus caprichos, seus desejos, para suprir suas necessidades, para fazer você feliz? Então, se eu começar a pregar um Deus assim e começar a fazer promessas para o povo de que Deus existe para ele, para a pessoa, para atender a pessoa e fazer aquela pessoa feliz, eu devo ter um número bem grande de pessoas me seguindo, porque esse é o tipo de mensagem que fala ao coração de todos nós. Quem é que não quer ter suas necessidades atendidas, respondidas, ser rico, bem-sucedido, feliz no casamento e tudo mais? Só que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele está muito mais interessado em nossa fidelidade, em nossa retidão, honestidade e compromisso com Ele, do que com a nossa prosperidade, nossa saúde e a nossa felicidade em coisas terrenas aqui. Então, é preciso que hoje os líderes das igrejas, eles façam uma reflexão sobre o que é que eles estão usando, que métodos estão empregando para lotar suas igrejas. Tem igrejas que usam todo tipo de método e alguns até bem não convencionais. Shows, teatros, espetáculos, já ouvi falar até de MMA na igreja, né, para os jovens, boate gospel, enfim, todo esse tipo de coisa que atrai toda a juventude. Mas a pergunta é, a juventude está ali para quê? E aí a gente acaba formando consumidores e não verdadeiros discípulos de Jesus. Então precisa haver essa reflexão por parte da liderança brasileira sobre a motivação e os métodos para lotar as igrejas. Sim, qual que é a melhor maneira, reverendo, de garantir que a verdade de Cristo é suficiente e deve ser a total centralidade em nossas vidas, bem como nossas igrejas chegam aos corações dos nossos cristãos de hoje com total clareza e eficiência? Uma vez o renomado pregador batista, Charles Spurgeon, ele disse o seguinte, que o evangelho ele não precisa de defesa, ele é como um leão. É só você abrir a jaula e deixar ele sair. Então, eu creio que se hoje os pastores pregassem o Evangelho conforme ele está na Bíblia, nós veríamos essa revolução
e essa transformação que nós tanto desejamos. O Evangelho em si, ele tem, o próprio apóstolo Paulo se refere ao Evangelho como sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho em si, a ideia de que Deus nos amou, que nós somos pecadores, não merecedores desse amor, que Ele mandou o Seu Filho, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, essa história da redenção, ela carrega em si o poder de convencimento, persuasão e transformação das pessoas mais incrédulas e improváveis. A história está cheia de exemplos aí, como por exemplo o famoso C.S. Lewis, que era um agnóstico, inimigo do Evangelho. Ele começou a ler a Bíblia e conhecer a história da Bíblia, virou um dos maiores defensores do Evangelho. Lee Strobel, que hoje está aí na mídia como sendo um dos maiores apologetas, era um ateu. A mulher dele se converteu, mudou completamente. Ele queria saber o que aconteceu com a mulher dele. E aí começou a refutar os evangelhos, começou a ler os evangelhos. Hoje é um dos maiores defensores do evangelho. Então é deixar o leão sair da jaula. Prega o evangelho, que o evangelho tem esse poder de mudar, de transformar e de convencer as pessoas a fazer o que é correto. É possível vermos algum dia pastores, líderes e suas igrejas crendo que somente por meio da exposição clara das Escrituras, Cristo será definitivamente tudo em todos? Eu sonho com esse dia. Mas, para ser sincero, conhecendo o que a Bíblia nos ensina, eu acho difícil isso acontecer. O ensinamento bíblico é que a verdade ela prevalecerá no final, mas de maneira apocalíptica, com a vinda de Cristo. Até lá, o Evangelho vai se espalhando pelo mundo, mas, ao mesmo tempo, o erro também vai. O próprio Jesus Cristo falou que surgiriam muitos falsos profetas, trazendo uma outra mensagem e enganando a muito. O falso profeta não expõe a Bíblia, porque se ele expuser a Bíblia, o erro dele vai ficar claro. Mas ele tem uma outra mensagem. Então, eu não creio que nós teremos um período em que todos os pastores serão expositores bíblicos, mas creio que sempre haverá um número suficiente de pastores pregando a Bíblia, expondo a Bíblia, para garantir que sempre haverá uma igreja que louve a Deus e que sirva a Deus. Mas, infelizmente, eu não creio que isso será generalizado. Para descontrair um pouquinho, Paraíba, né? Recife, Brasil, o mundo afora. O senhor também foi um aluno do curso de teologia. Montes Claros também tem um curso de teologia. Qual o recado que o senhor daria para quem está fazendo teologia nos dias de hoje? Isso. Eu diria que aproveite bem esse tempo. É um tempo de reflexão, de estudo, de fazer boas leituras, adquirir bons hábitos com relação ao estudo, à disciplina, porque embora para alguns pareça perda de tempo passar 4 anos num bom curso teológico, isso vai render no futuro. O pastor ele precisa conhecer teologia, conhecer a Bíblia, conhecer o povo, conhecer o tempo, para que a mensagem dele seja bíblica e seja relevante. Então, um bom tempo de estudo teológico é essencial para aquelas pessoas que se sentem vocacionadas e chamadas para servir a Deus através do ministério. Brasil vivendo um momento difícil, com, por um lado, o crescimento grande do número de evangélicos, por outro, um evangelicalismo raso. Em termos políticos, gente como eu que votei no presidente Bolsonaro, orando por ele para que ele fale menos e trabalhe mais, como eu creio que muitos outros também, com muita esperança de que a economia tenha uma recuperação e que a igreja possa ter paz para poder pregar a verdade e se espalhar. Muitas placas, né, denominações, muita divisão. Como o senhor enxerga isso? É ruim para o protestantismo, inclusive essa é uma das acusações que o catolicismo romano faz aos protestantes, que uma vez que a gente rejeitou a autoridade do Papa, a gente ficou sem referencial e se espatifou em muitos movimentos. Mas, por outro lado, revela que o reino de Deus ele é maior do que qualquer organização. O reino de Deus é maior do que a Igreja Presbiteriana do Brasil. O reino de Deus se estende às demais denominações. Embora haja muitas placas, se você chamar as pessoas, e para conversar com elas, você vai ver que elas estão unidas por um mesmo evangelho. Deixa eu te dar um exemplo, Drica. Nesse evento que nós estamos tendo aqui, na primeira Presbiteriana de Montes Claros, há pessoas das mais diversas placas e denominações, mas elas vieram para ouvir o evangelho, porque elas creem nas mesmas coisas. As divergências, elas são
mínimas, comparadas com aquilo que nos une. Nós cremos no Deus Trino, na Bíblia, a redenção através de Cristo Jesus, segunda vinda de Cristo, céu e inferno, pecado é pecado, precisa ser combatido. Tudo isso nos une. Diferenças: ministério feminino, dons espirituais, tipo de igreja, a eclesiologia, a forma de batismo, que não são questões que firam a essência do Evangelho. Então, se você fizer uma análise, na verdade existe uma grande unidade entre os evangélicos que professam a Bíblia como única regra de fé e placa, embora as placas sejam bem diferentes. Quem que o senhor está ouvindo e lendo? R6 Pro, John Piper e Don Carson, por exemplo. E dentre os brasileiros eu ouço e leio o Franklin Ferreira, o Mauro Maestra e Jonas Madureira. Deixa um recado, né, para os nossos telespectadores. Ok, mais uma vez obrigado pela audiência e oportunidade. Até sexta-feira à noite nós estaremos aqui na primeira igreja de Montes Claros, primeira igreja presbiteriana, falando sobre a suficiência de Cristo e ensinando isso a partir de um livro da Bíblia, que é o livro, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Então fica nosso convite para que você venha e ouça a respeito de quem é Jesus e a extensão e suficiência da sua obra.